O Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu. Mas não sendo profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhe aproximaram-se os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhe falas por parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vós outros é dado o mistério de conhecer o reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois aos que têm, se isso lhe dará e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que têm lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não vê, e ouvindo não ouve, e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vireis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para suceder que vejam com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouviste e não ouviram. Atendei-vos vós para a palavra do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por um. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boas sementes no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos
lhe perguntaram: Quer que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que arrancando o joio não arranquei também o trigo. Deixais crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi ao ceifeiro: Juntai primeiro o joio, separe-o em fecho para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e a plantou no seu campo, o qual é menor entre todas as sementes. E crescida, ela é maior que as hortaliças, e se faz árvores, de modo que as aves do céu venham se aninhar nos seus ramos. Disse-lhe-vos outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas. Nada vos dizia, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando a ele, os seus discípulos lhe disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do homem, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e o que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, qual um certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia, escolhe. E já sentado, escolhe os bons para o cesto, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe: Sim. Então lhe disse: Todo escriba interessado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando na sua terra, ensinava nas sinagogas, de tal sorte que se maravilhava, e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós toda
as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: E não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles.